Bem-vindo todo mundo que está aqui nessa quarta-feira à tarde. Quinta. Bem-vindo a Curitiba, dona Verônica. Quinta, ó, perdendo o dia. Bem-vindo a Curitiba, dona Verônica. Obrigada. Neste momento, 11 graus e nublado, né? Tendendo a 4 na manhã, tá? Então, o pessoal tá aí na cidade quente aí, tá? E hoje está bem friozinho. Né? Que sorte. Bom, gente, então, para a gente começar a nossa conversa, o tema hoje do nosso bate-papo é a empresa é uma organização, um organismo vivo, tá? Então, eu convidei a Verônica Ribeiro, que é coaching, mentora, gestora de negócios. A Verônica é minha parceira aqui, atua diretamente comigo na parte de desenvolvimento de pessoas dentro da ACC. E a gente conversa muito sobre esse tema e a gente resolveu compartilhar com vocês sobre isso, que é uma visão que as empresas ainda não têm e que a gente precisa mudar essa percepção para o século XXI. Tá? Então, para a gente começar essa conversa de hoje, eu queria que a Verônica se apresentasse, eu vou me apresentar também para aqueles que não me conhecem, tá? E a gente começa o bate-papo através de uma perguntinha que eu já tenho engatilhada aqui para a dona Verônica, para a gente começar. Então, por favor, se apresente para a galera aí. Quem vai ver esse vídeo agora, ao vivo, e quem está vendo gravado depois. Boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Bem, vocês estão passando frio, né? Aqui não, aqui está um calorão, aqui está 31 graus nesse exato momento. Como diz o goiano, está um sol de rachar a cabeça. Vocês não estão entendendo como que está Goiânia hoje. Mas tá bom, tá legal. Eu estou como terapeuta comportamental, especialista em desenvolvimento humano, e a minha paixão de vida é desenvolver pessoas, é transformar pessoas normais em líderes. E quando a gente fala de pessoas normais, eu estou falando desde de alguém que assume um papel inferior, né, segundo uma percepção da realidade, uma percepção de qualquer pessoa, desde aquela pessoa que trabalha no menor cargo até o maior, a gente precisa desenvolver liderança. A liderança ela tem que ser aprendida. E é com muita satisfação, né, quando eu posso compartilhar o que eu conheço, principalmente com a CC, com o público da CC, eu fico muito feliz. Eu gosto muito da empresa, o processo de desenvolvimento está acontecendo, e isso me dá muito orgulho de saber que tem uma empresa que desenvolve pessoas. E eu faço parte disso, né? Graças a Deus, né? Estamos juntos nessa loucura aí que a gente tenta fazer no dia a dia. Tá? Bom, gente, então, como eu falei, deixa eu me apresentar um pouquinho também. Eu sou hoje estou diretor da ACC Engenharia de Medição, mas eu me definiria hoje, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tem um barulho chato aqui. O vizinho resolveu fazer bagunça justo hoje, né? Sempre assim. Bom, hoje eu me defino profissionalmente como uma pessoa que ajuda empresas a resolver seus problemas que nem sabiam que tinham antes. Tá? Então, basicamente, hoje é isso que eu faço. Eu ajudo os meus clientes a melhorarem seus processos e a ter percepções que eles não tinham antes através de serviços tecnológicos, através de conhecimentos tecnológicos. Um desses conhecimentos é a gestão, as tecnologias de gestão de negócio que a gente pratica em relação às empresas. E hoje a gente quer ter um olhar para vocês quando a gente fala de gestão da empresa, não qualidade, não gestão ambiental, não gestão de responsabilidade social, de saúde e segurança ocupacional. Não, gestão. Tá? Gestão. Então, quando eu olho para a empresa hoje, né, a grande maioria da percepção do que a gente tem dos negócios é um olhar que a empresa representa uma família. Né? Então, é engraçado, é muito comum a gente falar eu trabalho lá, eu me sinto na minha segunda família quando eu estou trabalhando lá. Né? Só que, gente, infelizmente, esta é uma realidade horrível para os negócios no século XXI. Tá? Então, essa percepção, ela vem de uma nova filosofia, um novo olhar para a
gestão. E por que a gente precisa mudar o olhar para a gestão? Porque a gente não serve mais a gestão do século XX. Tá? Então é isso que a gente quer compartilhar com vocês hoje. Eu e a Verônica, a gente discute muito sobre isso. A liderança tem um papel fundamental nesse aspecto de gestão para o século XXI. Mas o que a gente quer olhar hoje é, existe um jeito de olhar a empresa não como uma família? Existe um modo de eu pensar a empresa não como um cara lá que manda, um dono do negócio lá, um diretor, né? Eu até brinquei no LinkedIn, o oráculo da empresa. Então, se o oráculo fala sim, toda a empresa vai lá e faz. Se o oráculo fala não pode, toda a empresa fala não pode. Né? Então, essa é uma comparação que a gente tem da questão da família, né? Como se tivesse um pai ou a mãe de uma família, ou o provedor de uma família, que é o cara que decide, é o líder, entre aspas. Né? Então, quando a gente olha para isso, é muito comum hoje no mundo moderno, e aí vocês vão ver um monte de live por aí falando isso, um monte de curso por aí falando isso, né? Que você tem que pensar fora da caixa. Né? Você tem que pensar, não, hoje para você tem que pensar diferente, saia da crise, suas ideias, pense diferente, né? Então você tem um monte de coisa para isso. E aí eu já quero começar com a minha primeira reflexão da Verônica hoje, né? Que diz o seguinte: Malcolm Gladwell, tá? Num livro que eu vou compartilhar com vocês hoje, fala o seguinte: se todo mundo tem que pensar fora da caixa, talvez seja a caixa que precise de conserto. Então, se todo mundo numa organização precisa pensar diferente, talvez a gente precisa pensar diferente a organização. Se todo mundo tem que ir lá dentro pensar de uma forma para olhar para fora, não é fácil a gente abrir a caixa e repensar a caixa. Então, essa é a minha primeira pergunta para você, Verônica. Você concorda com essa mudança de olhar? Então, esse negócio, todo mundo tem que ser diferente, não funciona? O que tem que ser diferente é o meio para as pessoas serem diferentes? Ou eu estou viajando muito aqui? Olha, de verdade, antes eu achava que todo mundo tinha que pensar diferente. E aí, até uma questão que aconteceu até comigo, né? Diante de tantas consultorias, diante de tantas prefeituras que eu atendo, eu comecei a pensar que, poxa vida, eu preciso melhorar aquilo que já tem. Eu preciso cuidar daquilo que já tem. Porque se eu pensar diferente, sem eu entender o que eu tenho, como que eu vou evoluir? Como é que eu vou saber que eu evoluí? Como é que eu vou saber que eu cresci? Então, eu lembro de uma situação que eu cheguei numa prefeitura e o gestor falou isso para mim. Ele falou: eu não quero pensar diferente. Eu preciso simplesmente fazer com que as pessoas que estão comigo, eles passam a fazer o que precisa ser feito. Eu não quero que eles pensem diferente. E aquele dia eu comecei a pensar nisso e por coincidência depois a gente começou a conversar sobre esse assunto de repensar na caixa, né? E como que as pessoas elas acabam deixando ali o que elas já têm de lado para poder cuidar de algo que elas nem sabem ainda como que acessam. E aí... É interessante. Como é que é? É muito interessante isso, porque você teve uma restrição do sistema, né? E é isso que a gente questiona, né? Então, você investe, por exemplo, às vezes você atende mentoria, você recebe um cara numa empresa, o cara vai lá e fala: não, eu quero treinar minhas pessoas, eu quero que eles sejam criativos, eu quero que eles sejam tal, mas no final das contas eu falo sim ou não. É exatamente. Isso? Então, o que adianta eu dar criatividade para as pessoas, mas o sistema não permite que ela seja criativa? Dar criatividade não, né? Incentivar ela a ser criativa, mas o sistema não permite ela dar uma ideia nova, porque ela tem que pedir para um requisito, para um gerente, que vai pedir para um diretor, que vai chegar no dono, porque o dono tem uma hierarquia e manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, isso responde o tanto que as pessoas, o tanto de gente que está querendo empreender, tem muita gente que quer ser dono do próprio negócio, por conta dessa dor, da dor de se tornar um anão mental. E é bem isso que as pessoas, os líderes, estão fazendo com que as pessoas se tornem anões
Porque não pode pensar. Você não é pago para pensar. Você é pago para executar. Eu estava pensando sobre essa questão entre pensar fora da caixa e repensar a caixa, né? Que é o que a gente está discutindo, né? A caixa hoje, gente, que é a organização, ela é vista como uma família, certo? Essa é a caixa, né? Onde eu tenho o pai, o oráculo, e este oráculo, a partir daquela caixinha, eu vou descendo a minha hierarquia, certo? Só que uma organização, ela não funciona assim. E aí eu vou pedir para Jason, Lucy, Jéssica, que estão aqui, né? Como é que funciona na organização de vocês? É assim? É um diretor, um gerente, às vezes você tem que falar com o diretor, o gerente fala com o cara da produção e tal. Aí o cara faltou, você faz a função de 2, 3, aí de repente não tem, e aí tem na auditoria, e a auditoria tem que falar com a direção, porque a qualidade. Então, não, você tem uma colado na parede lá um cronograma, cronograma, né, hierárquico, mas a vida real da empresa não segue aquilo. A prática do dia a dia da empresa não é assim que funciona. Não é. As coisas acontecem de um jeito muito mais dinâmico. Por quê? Porque a velocidade das mudanças é outra hoje. Exato. Certo? Olha que coisa, a gente entrou numa pandemia em março de 2020, a gente já está tendo uma vacina prevista para dezembro de 2020. Uhum. Olha a velocidade que as coisas têm hoje, né? Então, eu estava lendo recentemente um livro que comentou o seguinte, hoje, para você perceber uma possível demanda de pandemia, o Google precisa de 7 dias só, por causa de buscas que aparecem no Google. O melhor indicativo hoje para saber se tem uma pandemia é o Google, a empresa que vai descobrir mais rápido no mundo hoje. Certo? Então, olha como as coisas mudaram, a velocidade é outra. No mundo do século XX, descobriu uma pandemia, senhores. Não era assim. Alguém precisava falar. Não, hoje, uma pessoa que acompanha as tendências do Google é capaz de saber isso. Então, mudou, as reações mudaram. Então, aquela hierarquia que a gente foi constituindo ao longo do século XX, que serviu para aquele processo no século XX, no mundo moderno de Google, né, do pai dos burros, não dá mais para pensar naquela hierarquia. A organização não é mais estanque. A organização ela é viva, ela é dinâmica, ela muda constantemente. Não dá mais para eu esperar o pai me autorizar. Não dá mais para eu esperar alguém falar pode fazer, pode tomar a decisão, não pode tomar a decisão. Não dá mais para eu pensar assim, ó, será que eu faço isso e aquela pessoa vai aceitar depois? Porque depois, se eu esperar aquela pessoa, já passou o tempo de fazer agora. Exatamente. Certo? Então, essa dinâmica muda muito. É mais ou menos por aí que você observa hoje, você vê essas restrições do sistema, né? Você vê que acontece fora e dentro parece que... Eu vejo, assim, essa... É uma burocracia tão grande, porque isso acontece demais, gente. As empresas investem em desenvolvimento humano, e aí, quando percebem que o colaborador... Dá um exemplo bem isolado aqui, mas quando percebe, isso aconteceu recentemente. Quando acontece que o colaborador ele começa a pensar, começa a querer desenvolver um negócio interessante, ele foi cortado. Ele simplesmente foi cortado porque ele simplesmente pensou no negócio do cara. E aí eu intervi, eu falei, por que você vai demitir uma pessoa que está conseguindo pensar no seu negócio de maneira estratégica? E o cara, esse funcionário não queria sair do negócio de jeito nenhum, ele chorou, ele falou, nossa, mas agora que eu aprendi o que a gente deveria fazer, ele até já falava desse jeito, o que a gente precisa fazer. E aí até o dono da empresa falou assim, eu senti ciúme, ele entende muito mais do meu negócio do que eu. Então, o que eu percebo disso é que, lógico, as pessoas são diferentes. Todo mundo é diferente. Ou seja, cada pessoa vai ter uma percepção diferente. E por que não aproveitar isso? E aí você tocou no ponto mais difícil. Tá vendo o comentário da Jéssica, né? As empresas não estão aderindo a esse tipo de demanda viva, né? Mais do que isso, Jéssica, não é as empresas em si, são pessoas mesmo. Por quê? Porque para uma organização ser vista como um organismo vivo e dinâmico,
é preciso descentralização de poder. Então, você tem dois aspectos aí, tá? Primeiro, o aspecto do cara que gosta de ter poder, tem poder, o líder, e fala, cara, se eu posso mandar, meu Deus do céu, que delícia, é isso que eu quero, vou pegar. E o cara que não quer ter poder, lá embaixo, fala, não, eu não quero decidir nada não, chega para mim e ponto. Exatamente. Certo? Então, quando eu olho para um organismo vivo, eu estou dando poder à ponta. Então, só para vocês entenderem a metáfora, né? Então, quando eu falo de hierarquia, a metáfora é a família. A metáfora é o olhar, família, o pai, o oráculo. Quando eu penso num organismo vivo, a metáfora é uma cidade. Como assim, né, vira uma cidade? Agora você me deixou maluco. Ou o corpo humano, tá? Vamos, né? Vou tentar representar a ideia. Acompanha comigo, gente. Vê se vocês conseguem entender. Tá? Então, numa cidade, eu tenho leis, eu tenho regulamentos, eu tenho vamos dizer assim, umas regras que condicionam a vida em sociedade. Né? Todo mundo sabe que se eu der um tiro na cabeça de alguém, eu posso ser incriminado por assassinato. Todo mundo sabe que se passar uma certa velocidade no radar, você vai levar uma multa. Certo? Só que ninguém vai falar para você assim, ó, eu te impeço de sair de casa, você pode ou não sair de casa, você pode ou não levar a multa, você pode ou não matar alguém. A decisão, ela é sua, mas você sabe das regras. A empresa precisa ser assim. A regra tem que ser clara para todos os níveis. E nessa clareza para todos os níveis têm que ter a autoridade, têm que ter a autonomia para decidir por si só dentro das regras. Nenhum cidadão numa cidade, vai chegar para o prefeito da cidade e falar, prefeito, eu estou com o meu carro aqui, eu estou querendo passar 80 km por hora ali naquela estrada, tem problema? Está liberado? Não existe isso. Não tem como. Se eu for numa família, o cara precisa perguntar, posso pegar o carro, pai? Começa por aí a pergunta. Porque tem o provedor, tem o autônomo, tem o cara. Então, a gente tem... Veja bem, gente, essa é uma mentalidade. Esta mentalidade está no dono, está no gerente, está no diretor, está no colaborador, está na sociedade. Ao longo do século XX, isso foi criado para as empresas. Existe um cara lá em cima. O poder está lá. Nossa estrutura de política é baseada em poder. Então, é muito difícil para a gente olhar para as empresas e falar assim, ó, ô Doninho, ô Oráculo, você vai ter que entregar o seu poder às pessoas. Você vai ter que deixar que elas decidam por si. E para isso acontecer, a gente tem que acabar com a hierarquia. Jogar fora, no lixo. E aí a organização passa a ter vida própria. Ela se autogere. Lógico, tem gestores, estou falando que tudo acontece sozinho, gente. Mas as pessoas começam a tomar decisões por si só. As pessoas começam a melhorar seus próprios processos. É como se você tivesse pequenas empresas de pessoas dentro de empresas. Para maiores empresas, para o resultado total de uma empresa. Certo, dona Verônica? Certo. Entendi. E o interessante... Vê a questão do corpo humano aí, vê como ficaria o mesmo olhar. Isso, porque, na verdade, se você pensa aí no seu corpo, você sabe que se uma doença aparece no pé, por exemplo, é o pé que você tem que tratar. Você tem que tratar daquele pé ali. E o pé vai simplesmente... É o primeiro lugar que vai estar doente é naquele pé. Agora, se eu não converso, se eu não consigo tomar uma decisão, se eu não consigo pensar, pensando agora como uma líder que desenvolve outros líderes, se eu não desenvolvo pessoas que conseguem pensar também, que conseguem tomar decisões por si só, quem é que eu quero realmente? Como é que eu quero? Qual é o futuro que eu quero desse meu negócio?
Agora, eu quero só aprofundar um pouco, porque às vezes as pessoas elas se assustam quando a gente chega com essa ideia de acabar com a hierarquia. Isso assusta, porque a responsabilidade ela aumenta. A responsabilidade ela aumenta de tal maneira que a pessoa passa a pensar o seguinte: poxa vida, se eu tenho que agora tomar as decisões por mim mesmo, o que é que realmente eu preciso fazer? O que eu preciso me desenvolver para eu me tornar um líder? Eu fiz dois processos de recrutamento e seleção recentemente para a CC, e eu fazia essa pergunta para as pessoas. E tiveram pessoas que não quiseram continuar o processo porque me falaram: eu não me sinto pronto para tomar hoje uma decisão. Se hoje eu tiver um papel onde eu preciso ser um líder, eu não sei, eu tenho medo. E isso nós fomos treinados para isso. Desde que a gente entende por gente, nós não fomos educados para tomar decisões assim, dessa maneira, com essa amplitude tão alta. Então, até a minha pergunta que eu faço aqui para vocês, se hoje você entra numa empresa que você precisa assumir um papel de liderança de cara, isso te assusta ou te liberta? Vocês podem ir respondendo aí, viu? E é interessante, a Jéssica até colocou ali, né? É isso, Jéssica. Acho entre o senso do dono. Só que o senso do dono, Jéssica, tem que estar em todos os colaboradores. Isso. Só que ele é dono do círculo dele, das responsabilidades dele. Ele é dono dele mesmo. Ele é dono da decisão dele. Só que, obviamente, dentro das regras organizacionais. Tá? Dentro das regras da organização. Olha que negócio maravilhoso. Eu sei onde eu posso ir. Eu tenho autonomia, eu tenho autoridade. Eu conheço os domínios que eu posso trabalhar. Tá? Esse princípio, Jéssica, ele é o princípio da autogestão. Então, quando a gente fala em quebrar a hierarquia, a gente está condicionando a necessidade de autogestão. E essa autogestão, ela é baseada no princípio que a gente chama de gestão por ólons, ou círculos. Tá? Por que ólon? Ólon é um termo grego para parte, né? Então, quando a gente olha para um organismo, né, para o corpo humano, por exemplo, a gente tem o corpo humano como um todo, a gente tem os órgãos, a partir dos órgãos a gente tem as células, e assim vai. Vocês estão entendendo, né? Então, eu vou diminuindo cada vez em partes menores, até chegar no único ólon do corpo humano. E esse conjunto de ólons, né, vão constituir o corpo humano. E é assim que uma organização viva deve se entender. Ela é um conjunto de ólons que vão formar ólons maiores, que vão formar o ólon todo, que é a organização, que é o círculo completo de uma organização. E essa organização vai estar num ólon maior, que é a sociedade como um todo. Tá? Então, quando eu olho essa questão que a Verônica falou, né, das pessoas terem que assumir a responsabilidade, isso é natural quando eu penso numa estrutura de cidade, né? Mas isso não é natural quando eu penso numa estrutura de família. Uhum. Né? Porque na estrutura de família a gente fala, ele é o responsável. Vou pedir para meu pai. Exatamente. Né? Na estrutura de sociedade, não. Você é o responsável pelas suas decisões. E isso pode, como ela falou, libertar ou incomodar demais. Demais. Tá? Infelizmente, Jéssica e Diana, que nem vocês, não tem muito por aí, não. Não tem. Tá? A maioria das pessoas, quando você fala para eles assim, ó, aqui está a regra, a partir de agora você é responsável, dá 2 passos para trás e fala o quê? Como? Tá? Então, o primeiro olhar que a gente precisa ter em relação ao poder é, para eu descentralizar o poder, eu preciso entender as regras. E é o que a gente chama em gestão ou autogestão, ou princípio de holacracia, de regra de ouro. E aí a maior dificuldade não é necessariamente na operação. A maior dificuldade vai estar hoje no que a gente entende, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? No que a gente entende de liderança de uma empresa, no pai, no oráculo. Fala para esse cara, você vai ter que perder poder.
Você vai ter que se entender que sua organização ela é viva, e por ser viva, ela tem que ter autonomia e autoridade própria nas pontas. Tá? Ok? Tenta entender esse olhar, você enquanto doninho, que você não pode mais mandar nas pessoas. Como assim, Neville? Porque quando a gente fala em autogestão e organismo vivo, significa que quem manda é o processo. Opa! 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 Como assim? E isso aí acaba sufocando as pessoas, né? Não é quem entende as regras. As regras têm que ser entendidas por todo mundo. Tá? E você se autolidera. Vocês, o órgão se gerencia. Existem regras para fazer esse gerenciamento. Tá? Ok? Então, na verdade, essas regras, tá? Essas determinações, eles são os princípios que a gente chama de governança numa empresa. Então, o organismo vivo, a governança, uma empresa viva, a governança, ela é clara para todo mundo. E ela está em todas as camadas da empresa. Ela não está lá fora como aquele bando, né? Hoje, se você pensa em governança, você imagina um monte de velho sentado num escritório falando sobre números e chegando lá e falando, ó, daqui para frente todo mundo tem que fazer isso. Então, você pensa nessa palavra governança, você já imagina que é topo da direção. E o organismo vivo, a governança tem que estar lá embaixo. E o que é a governança? A governança é a definição de autoridade. É dar poder para quem precisa. A governança é dar autonomia para quem precisa. A governança é dar estrutura para quem precisa. Essa é a função da governança. Só que essa governança, ela é prólogo. Não é para toda a empresa. Como assim? Então, imagina que você tem numa empresa a área de operação, a área de vendas, a área de marketing. Estou chamando de área aqui. Então, você vai ter uma governança para vendas, você vai ter uma governança para marketing, você vai ter uma governança para operação. Oi, Neville? Sim, você vai ter governanças nesse nível. Para decidir as regras que todo mundo vão seguir. E aí você vai ter um círculo maior, que vai estar esses 3 círculos dentro desses outros círculos, que também vai ter sua governança. Então você passa a ter uma cultura de governança clara em toda a empresa. Então, por isso que o processo passa a ter poder. Então, uma das grandes dificuldades, né, é estabelecer essas regras de forma clara para que todo mundo tenha este olhar, todo mundo tenha essa questão. Né? E aí, eu queria que você trouxesse quais os grandes desafios, então, para essa liderança nova num organismo vivo. Né? O que esse cara tem que buscar, então, enquanto entrega para dentro de uma organização viva, dentro de uma organização onde ela se gere, ela poder realmente desempenhar um papel? Eu até eu li ontem a parte do livro, né, que a gente está estudando e tal, e tem uma parte lá que ele fala assim, que um jogo, ele não é um jogo se alguém resolver ir criando as regras durante o jogo. Então, por isso é tão importante essa implementação de um processo. Isso não quer dizer, gente, que um processo ele é engessado. Trabalho aí há muito tempo com processos e o interessante de ter uma gestão onde as pessoas pensam é que o processo ele vai se modificando, ele vai inovando, ele vai melhorando o trabalho das pessoas. Infelizmente, isso eu tenho visto muito esses dias agora, porque muita gente andou me procurando para entender sobre processos. E teve uma pessoa até em específico, ela falou assim, Verônica, por que você gosta tanto de processo? Falei, porque simplesmente o processo, ele me dá tempo para pensar. Eu não perco tempo, o tempo todo, né, organizando os processos, porque se eu já sei como as coisas precisam ser conduzidas, eu tenho tempo para pensar e evoluir aquele processo na hora certa. Eu consigo entender do meu negócio de maneira estratégica. Então, por isso a importância de um processo. E ele tem que ser vivo.
Aí, só que a gente foi criado a entender, a imaginar e pensar que o processo, ele vai te colocar dentro de uma caixa e você não pode fazer mais nada. É aquilo ali. E, infelizmente, né, Vili, muitas empresas, eu conheço algumas empresas que têm um processo, mesmo processo de 20 anos atrás. Não altere nada, não evolui nada, é a mesma coisa. Principalmente as empresas automobilísticas, por exemplo, eles continuam com o mesmo processo, eles não alteram, não modificam, seguem a mesma coisa. Então, eu vejo isso de perto, tanto no setor público quanto no setor privado. Cai até no que a gente começou falando antes, né? Que a velocidade de fora mudou, mas o processo continua com a mesma velocidade de 20 anos atrás. Exatamente. Exatamente. Então, para essa nova ideia, né, para esse novo momento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, eu percebo que quanto mais autoridade você conquista com você mesmo, pensando agora no desenvolvimento pessoal, para eu poder expandir e levar para um desenvolvimento de negócios, porque 100 pessoas comprometidas, a empresa também não cresce. É o recurso humanos que vai fazer com que esse negócio seja evoluído. Agora, as pessoas precisam entender que elas precisam trabalhar o seu autogoverno. E quando eu falo de autogoverno, eu estou falando para você simplesmente liderar as suas emoções. Conseguir liderar ali o seu corpo até. Porque eu sei que tem dia que você não tem vontade de fazer nada. Só que se você não fizer, com o que você vai fazer da sua vida? É trabalhar Você tocou no ponto mais relevante. Oi? Você tocou no ponto mais importante aí, que é o modelo mental, né? Os comportamentos. Exatamente. Então, quando você desenvolve o seu autogoverno, e eu nem estou falando mais desse termo de autoliderança. Já que a gente está falando de uma governança, vamos falar de autogoverno. Porque você primeiro tem que governar aqui, ó. Mudar o seu modelo mental. O que a gente aprendeu até agora é que você precisava viver de um jeito, você foi criado para ter um trabalho, para você, a sua estabilidade. Você foi criado para ser estável. E aqui, essa nova metodologia é te mostrando que você foi criado para expandir, você foi criado para mudar o seu modelo, você foi criado para pensar, você foi criado para evoluir. Para poder tomar decisão por si mesmo. Para tomar decisões, e eu falo isso, eu tenho um grupo de mentoria que está sendo um orgulho para mim, e a gente estava conversando sobre isso essa semana. A decisão sem uma ação é covardia. E não imagina quantos covardes hoje que estão nas empresas, têm um monte de vontade, de um monte de sonho dentro deles, e eles não fazem por quê? Existe um gestor que é muito ciumento, é centralizador, é muito egocêntrico e não consegue enxergar o outro. E aí, o pior de tudo, aquela pessoa também não consegue se enxergar e também não busca desenvolvimento. Um prejudica o outro. Prejudica o outro. Só que o que eu quero te dizer, você que está aqui, depois que você vai assistir esse vídeo, e quando eu começo a falar, não paro, né? É que começa por você. É você que tem que começar todo esse desenvolvimento, é com você. Lógico que essa metodologia não serão todas as empresas no Brasil que vão adotar. Pouquíssimas, é muito raro. Oi? Deixa eu só... Nem tem maturidade para isso. Deixa eu só compartilhar com a galera aqui. O pessoal que está ao vivo aqui vai aproveitar melhor, né? Não sei quem vai ver esse vídeo depois, mas de onde vem essa ideia de organização viva que a gente está discutindo, né? Não é o Neville que está criando isso, mas é dos nossos estudos, nossas pesquisas que a gente tem para a ACC, para as nossas consultorias, para os nossos processos. Ela vem daqui, senhores, ó, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí. Brian J. Hofstadter, tá? Holacracia, o fim da hierarquia, ok? Holacracia porque é a gestão por holons, tá? Já expliquei para vocês o que significa holons, tá? E aí, eu vou puxar o gancho dessa questão do comportamento e para a liderança, Verônica, que é uma das coisas muito interessantes, né? Quero trazer algum exemplo para vocês entenderem quando a gente fala disso. Nessa nova organização viva, tá? Talvez a
a maior comportamento, a maior atitude que os líderes vão precisar ter é o exemplo e a coragem. Tá? Então, o líder numa organização viva, ele tem que ser o líder exemplar. Ele não é o cara que faz pelo liderado, ele é o cara que o liderado se inspira nele para fazer melhor. Muda a ideia. Por quê? Porque ainda é a ideia da mentalidade hierárquica. É o cara que vai lá, meu liderado, tadinho, vem aqui comigo, você está indo bem, eu preciso de um feedback, tadinho, mas não sei o que e tal. Não. O olhar da organização viva é, cara, você tem as ferramentas, você tem a autoridade, você tem as regras definidas numa Constituição clara, você tem a responsabilidade, faça. Olha, tá vendo como eu faço também? Tá vendo como eu estou engajado, como eu me dedico ao meu propósito do meu círculo? E aí a pessoa vai olhar e falar, cara, é isso que eu preciso entender. Então é assim que funciona. Tá? Então, essa mentalidade, como eu falei, ela é comportamento da liderança. Então, a liderança para um organismo vivo, ela não é uma liderança, vamos dizer assim, puxadora, né? Ela é uma liderança motivadora. Ela é uma liderança exemplar, né? Quando vocês veem alguém que está fazendo alguma coisa complexa, difícil e tal, vocês falam, pô, cara, que negócio legal que esse cara está fazendo, meu. Nossa, pessoa dedicada, né? Esse olhar, essas pessoas que te inspiram. Todo mundo aqui tem pessoas que se inspiram, pai, mãe, né? Às vezes tio, tia, às vezes pessoas de fora e tal. Então, esta é a visão da liderança para um organismo vivo. Né? Essa é a visão da liderança para uma empresa do século XXI, onde a dinâmica tem que ser rápida, onde a mudança, a flexibilidade e a adaptabilidade tem que ser rápida. Porque estoura uma tal de pandemia, você tem que mudar a sua vida toda de um dia para a noite. E aí eu não posso perguntar lá em cima, pô, diretor, posso mudar minha vida toda do dia para a noite? Porque aqui já estourou a pandemia, amigão, você tem que mudar. Não é posso, tem que mudar. Tá? Então, e daqui para frente, a tendência com inteligência artificial, com internet das coisas, com globalização cada vez mais intensa de relacionamento com blockchain, com pagamento. Senhores, o que está vindo por aí é assustador de velocidade de mudança. Tá? O Brasil está tão para trás, que tem tecnologias que a gente está passando e não está chegando aqui. Tá? Então, por exemplo, né, hoje a gente está falando de indústria 4.0. Né? Hoje esse conceito é muito famoso, a indústria 4.0. O Brasil mal passou pela 3.0. Uhum. Exatamente. Tá? Então, a gente não pode ficar para trás na gestão. Isso que a gente está falando aqui hoje já está sendo praticado por empresas do mundo inteiro de tecnologia. E olha que maravilha. Por que isso? Porque quando a gente faz a metáfora do corpo humano, que é uma comparação muito legal, né, que a gente tem a empresa com o corpo humano, né? O corpo humano, ele não tem o cérebro, ele é, vamos dizer assim, o órgão principal do corpo humano, mas ele não decide tudo no nosso corpo. A gente tem vários cérebros e a gente tem elementos de processamento ao longo do nosso corpo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma sensação térmica, frio, calor, tal, o meu corpo humano, ele não vai mandar um sinal lá para cima para o meu cérebro, perguntar, cérebro, posso reagir, voltar, tal? Não. A reação ela é instantânea, ela é processada aqui, ó, na coluna embaixo, rápida. Então é como se eu tivesse um círculo aqui que sabe a regra que está no cérebro e decide, fala, não, tira a mão daí, cara. E isso acontece em milissegundos. Certo? Então, agora imagine isso para um organismo vivo, uma empresa viva, onde chega lá um cliente, fala para o cara, ó, cara, aconteceu isso comigo aqui, eu estou insatisfeito com o meu atendimento. E você tem autoridade e autonomia para falar assim, ó, então eu vou te dar isso em retorno, e o senhor tem mais 10% de desconto nisso, e estamos te reparando nisso. Sem ter que depender de alguém para falar, não, você pode atender bem o cliente. Porque senão alguém vai te dar bronca ali fora.
Então, você tem um organismo reagindo imediatamente à dor, reagindo imediatamente àquele processo. Entende por que a gente fala que é vivo? Porque ele é dinâmico. Uhum. E mais do que isso, como a autoridade ela é delegada por governança ao longo de todo o processo, a governança vai mudando e vai dinamizando a autoridade. Então, ao longo da evolução dessa empresa, você pode falar assim, ó, cara, esse círculo é bom não cuidar mais disso. Ou essa parte desse cara, é melhor estar com aquele cara, porque aquele cara fala direto para a empresa. E você fala assim, beleza, então todo mundo entende que a regra nova agora é essa? Beleza, a regra nova agora é essa. Então mudei novamente a regra. E a regra coletivamente é adaptada para todos. E todos participam da gestão da regra. É a governança. Mas o que impede tudo isso? O que dificulta tudo isso? Quais são as maiores restrições a esse modelo hoje? Adivinha? As pessoinhas. Dona Verônica colocou muito bem aí. Né? Principalmente, como diz meu amigo Orlando Pavani, o doninho. Né? O cara que tem o poderzão na mão e fala, cara, isso me dá desculpa a palavra, mas um tesão. Eu posso mandar e desmandar, cara. Se você me encher o saco, e aí de repente ele fala, não, eu não posso nem mandar mais alguém embora se eu quiser, porque eu dependo do círculo de recursos humanos tomar essa decisão, porque a decisão não é mais minha. Você imagina um dono de empresa não poder mandar um funcionário embora? Alguém consegue imaginar isso hoje, né? A decisão de mandar um funcionário embora não pode ser dada só pelo dono da empresa. Sim, existem negócios que isso funciona. São poucos, mas existem. Tá? Então, quando a gente traz esse olhar aqui que o Brian Robson traz, né, novamente, a holacracia, ele é muito disruptivo porque ele depende da cultura. Ele depende do modelo mental. E mudar o modelo mental e uma cultura organizacional, ela leva anos. Anos. E ela é dolorosa. A Verônica já passou por situações que ela teve que se recusar a ter trabalho, a preferir se afastar de projetos, porque a dor é muito intensa. Grita, o cara grita. Ele vem aqui, bate na mesa e fala, de jeito nenhum que eu vou aceitar isso, vocês estão loucos. Agora na minha vez, que é a vez de mandar, você está falando que eu perdi esse poder? Né? Então, agora, lógico, tem pessoas que é o contrário. Tem líder que se sente até aliviado, né? Fala, puta, finalmente alguém... Existe um sistema de gestão que eu não preciso ter poder. É uma raridade. É uma raridade, porque normalmente quando esse doninho, ele chega ali no pedestal, né? Ele conquistou muito, ele demorou muito tempo para chegar, e a grande vontade é de mandar, a pessoa quer mandar. Acaba que chega um momento em que você quer fazer outras coisas. Chega um momento, o exemplo é você, né? Chega um momento em que você precisa ter tempo para outras coisas. Ter um tempo para poder pensar em outros investimentos, em outros modelos de negócios. Mas, infelizmente, isso é algo que a gente precisa trabalhar, essa mudança cultural. E é óbvio que, assim como eu falo muito sobre crenças, né? As crenças, a gente não consegue matar a crença da noite para o dia. É como se fosse matar a raiz de uma árvore. Demora muitos anos. Demora muito tempo para você acabar com a raiz. Oi? Eu gostaria de fazer um exemplo concreto aqui. Concreto. Acho que todo mundo viu aí. Quem não viu pode falar, por favor, no comentário, né? Que representa isso que a Verônica está falando, que a gente está discutindo aqui. Quando a gente olha para uma gestão de um negócio do século XX, por exemplo, a gente vê uma estrutura muito bem feita, muito bem documentada, muito bem organizada. A gente vê tudo isso, né? Um exemplo de tudo isso é a Vale. Quem lembra da Vale, mineradora Vale? Né? O pessoal lembra da Vale aí? Da história da Vale, que aconteceu em Mariana? Tinha planejamento estratégico, balanço de scorecard, ISO 9001, certificação internacional, gestão de risco modelo ISO 31000 com todos os riscos mensurados, plano divulgado para a sociedade, para a auditoria e para partes interessadas. Tudo que vocês imaginarem de documentação
estava feito em relação aos riscos associados àquela barragem arrebentada. Tudo. O que ferrou na Vale? Desculpa a expressão, mas tinha a porra de um domínio que falou assim, ó, estou cagando pro processo, corre o risco. Numa empresa viva, com uma gestão holacrática, isso jamais aconteceria porque o sistema não permite que porque uma liderança tinha o poder para falar, isso tudo não vale. Olha, ó, né? Até rimou aqui, né? A Vale tinha liderança que falava que não vale. Né? Vocês entendem? Então, quando um cara tem poder suficiente numa empresa para desprezar todo esse processo e essa informação que foi feita de levantamento de risco, de análise de certificação, tudo, e dizer corre o risco, tem alguma coisa errada nesse processo. Tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos repensar a caixa. Não adianta chegar para esse cara e falar, pensa fora da caixa, meu amigo. Não adianta falar isso para ele. Esse cara, ele tem que estar numa caixa que não permita ele fazer isso. Ele tem que estar numa caixa aberta. Está todo mundo vendo as coisas e as decisões sendo tomadas. Então, esse é um exemplo que a gente dá de uma gestão século XX para uma gestão século XXI. No século XXI, como é que funcionaria isso? Teria um círculo, esse círculo teria responsabilidades e domínios, e essa decisão seria coletiva com base nesses círculos e não dependeria em nada de um diretor. Em nada. O diretor não teria nem opinião para falar, nada disso teria responsabilidade dele. Só que hoje, ainda no nosso país, isso é muito difícil de ser concebido, de ser pensado, de ser estruturado, porque isso quebra vários paradigmas que a gente tem. Joga no lixo a hierarquia. Quer ver? Fazer uma pergunta aí. Todo mundo que está assistindo aí deve trabalhar numa empresa que tem um negócio chamado descrição de cargo. Todo mundo já viu esse papelzinho aí, descrição de cargo? Jéssica, Ana, respondem para mim aí, Jason, Silva. Vocês têm a descrição de cargo? Já viu, né? Dá um trabalho fazer isso. Sim. Pergunto para vocês, vocês sabem as atividades descritas lá dos seus cargos? Qual foi a última vez que você viu esse documento na sua vida? Alguém viu ele há menos de uma semana? 2017, a Jéssica, olha só. Dona Clarice Nunes, bem-vinda, querida. Exato, né? Tá? Então, na prática, a vida real não bate com uma descrição de cargo, né? Aconteceu recentemente, uma empresa que eu atendo, que eu atendi eles no ano passado, aí a gente fez um trabalho bem bacana, e aí eles queriam fazer a implementação de gestão da qualidade. Aí eu passei algumas tarefas e tal, e aí, para seguir o processo, tem que ter tal da descrição de cargos. E aí, simplesmente o processo, a consultoria encerrou, porque a menina falou assim, eu não consigo escrever esse negócio. E aí, beleza, passou o tempo, eu falei, eu não fui contratada para escrever, né? E mesmo porque eu acho muito ruim escrever descrição de cargos. Nunca gostei. E aí, voltaram a me contratar de novo. Ele falou, Verônica, até hoje eu estou tentando escrever a descrição de cargo. E aí, em uma reunião, eu falei assim, mas por quê? Por quê que você precisa tanto de uma descrição de cargos? Por quê? Me explica. Aí ela, é porque tem que ter. Eu falei, onde é que está escrito que tem que ter? Onde é que está escrito que tem que ter? Os seus funcionários, não existe um processo? Existe. O processo da sua empresa não é dinâmico, que foi o que a gente fez no ano passado, ele continua do mesmo jeito, dinâmico? Continua. Falei, então, para que você quer tanto uma descrição de cargo? Me explica isso.
E aí, depois disso, foi o que é mais legal, é que ela depois da nossa reunião, ela falou assim, eu estou me sentindo livre. Eu me sinto livre depois que eu entendi que eu não preciso ter uma descrição de cargos, eu preciso fazer muito bem uma contratação. Eu preciso investir no recrutamento. Mas eu não perco mais tempo pensando na descrição de cargo em si. Então, essa analogia ela é muito bacana da gente pensar sobre como é que o desenvolvimento humano de negócios numa empresa viva precisa acontecer. Porque esse tipo de coisa aprisiona as pessoas, deixa a pessoa escrava. Quando a gente olha no organismo vivo, gente, a gente energiza papéis. A gente não tem uma descrição de cargo. E muitas vezes as pessoas nas empresas, ela tem 2, 3 papéis diferentes. Uhum. Principalmente empresas de pequeno, médio porte, até mais. Eu não vou nem falar quando vocês têm aqui hoje, que é melhor a gente nem discutir isso. Mas aqui, por exemplo, eu tenho vários papéis. Nesse momento agora, eu estou exercendo um papel nosso de influenciador dentro da empresa. Eu tenho um papel que eu exerço como diretor, eu tenho um papel, às vezes, como técnico, às vezes eu tenho um papel como treinador, que eu dou palestra e curso. Então, todos eles são um Neville, exercendo diferentes papéis. Então, não tem uma descrição de cargo minha lá, o Neville cumpre isso, ele é o diretor só faz aquilo e acabou. Então, não é assim, entende? Não existe essa... a realidade ela é muito diferente hoje. Então, não cabe mais esse olhar de uma organização onde eu tenho uma descriçãozinha de cargo que eu nunca olho na vida, e na gestão holacrática, você é obrigado a ver a descrição de cargo, porque ela faz parte... Descrição de cargo, não, desculpa. É obrigado a ver o papel, porque ele faz parte da governança. Uhum. Então, você vai se autoalimentar das suas responsabilidades constantemente. E todo mundo vai entender a responsabilidade de um constantemente. Então, olha que maravilha, você não precisa contratar para um papel. Você contrata uma pessoa que tem perfis culturais e comportamentais parecidos com a sua empresa e você treina para os papéis que ela vai aplicar. É muito diferente o olhar. É muito mais dinâmico o resultado. Tá? Só que, novamente, ele sofre dos problemas pessoais, muito mais nossos do que do sistema. Tá? Então, quando eu assumo vários papéis, eu tenho clareza nas responsabilidades desses papéis. Quando eu assumo uma função, uma descrição de cargo, e de repente no dia a dia começa a vir rotinas de outras coisas que, teoricamente, eu nem sabia o que é, eu não sei quais são as minhas responsabilidades de forma clara. Isso nem é discutido, ninguém fala para você tem autoridade para ir até aqui e para ir até lá. Ninguém fala isso para você. Beleza, não, agora você tem que fazer isso, isso e isso. Tá, mas que liberdade eu tenho para tomar decisão aqui? Até onde eu posso ir, até onde não pode ir? Nenhuma descrição de cargo te dá isso. Pelo contrário, então, né? A descrição de cargo, ela te escraviza, de certa forma. E aí, quando você é solicitado para fazer algo a mais, você acredita que seja desvio de função. Não, exatamente. E aí isso gera um negócio, umas discussões assim que, de verdade, no momento que estamos, né, um momento de evolução real, brigar por desvio de função é um negócio que realmente não faz sentido. Hoje, para mim, isso não faz sentido. Não faz sentido. Não tem como, a realidade se impõe, né, Verônica? A realidade se impõe. O dia a dia, principalmente das empresas pequena e média, a realidade se impõe. Tem jeito, a realidade se impõe. Ainda mais, imagina numa pandemia, você teve que mandar 20%, 30% embora. Como que você vai se adaptar? Fala, não, mas o cara tem que cumprir a descrição de cargo. Não, gente, não existe. Tá? Não existe. Vamos ser sinceros aqui. Alguém acha que isso é real na vida das organizações? Que é tudo certo. Tirando uma mega estrutura, como um banco, por exemplo, tal, né? Mesmo acho que num banco, sei lá, acho que mesmo uma empresa grande vai ter um cara outro que cumpre duas, cobre outro, sempre vai existir. Né? A Lois, ela é gestora de departamento de pessoal, e ela está comentando aqui.
você fica engessado às vezes. O candidato é bom, mas você não pode contratar, pois na descrição pede uma pós-graduação, por exemplo. Ixi, acontece demais. Acontece isso, nossa, que deixa a gente, quem faz recrutamento, você fica assim, é frustrante, não, você tem um documento que não quer dizer nada, que não serve para nada na vida real, mas que te limita a fazer o que você precisa trabalhar. Exato. Olha como o sistema vocês entendem quando eu falo que a organização ela é estanque? Ela é o contrário. Isso não serve mais para o século XXI, gente. Não serve, não dá mais. Exato. Tá? É a mentalidade da burocracia, gente. Nós temos essa mentalidade. Eu vou dar um dado para vocês. Toda vez que eu falo isso, as pessoas assustam. Eu vou compartilhar. Está gravado isso. Tá? Minha mulher está ali, a Clarice está ali para comprovar. Tá? Olha só. Hoje, a OAB tem mais de 1 milhão de advogados registrados na OAB. Ativos. Inativos tem um monte. Ativos. Mais de 1 milhão. Certo? Nós temos hoje na população brasileira 220 milhões de pessoas. 220 milhões, 1 milhão de advogados. Significa... Vamos tirar 20 aí para facilitar a conta? Vamos pôr 200 milhões para arredondar? Porque aí você tem criança, aposentado. Também falando de pessoa ativa, geral. Né? Vamos pôr 200 milhões. Significa que aproximadamente para cada 200 pessoas no país, uma é advogada. Certo? Esse é o país da burocracia. Esse é o país do engessamento. Então, nós precisamos do cartório, nós precisamos do carimbo. Só que carimbo não é desempenho, gente. Carimbo não é resultado de gestão. Resultado de gestão é entrega. Resultado de gestão é efetividade, eficácia, eficiência. Não é documento, não é carimbo. Certo? Então, o grande problema, o sistema é pensado e o modelo mental do sistema é esse, Diana. Só que nós vamos quebrar esse modelo mental. Conto com vocês que estão aqui hoje, discutindo com a gente sobre esse assunto, né, falando sobre esse assunto, ouvindo a gente falar essas besteiras por aqui. Mas eu acho que vocês percebem que tem muito sentido o que a gente fala, né? Vocês vivem isso na vida real, né? Vocês, isso aqui é um depoimento real aqui, ó, ao vivo aqui pra gente, ó. Né? Ela é engessada por um papel que diz assim, eu tenho que ter pós-graduação. Como se a pós-graduação fosse realmente mudar a vida real lá dentro. Exatamente. Então, a coisa é muito diferente hoje. Tá? O mundo é muito diferente hoje. A realidade é muito diferente hoje. Tá? Então, nós precisamos contar com vocês para entender que vocês vivem em organizações que têm vida. Que vocês fazem parte de ólons. E esses ólons fazem parte de ólons maiores. Tá? Toda vez que eu falo ólon, você pode entender círculo, parte, todo. Tá? Então, esse olhar, ele precisa começar a ser quebrado e explodir por aí, Senhor. Nos ajuda, tá? Vai trabalhar com isso enquanto consultoria em breve, gestão holacrática, gestão por ólon, autogestão. Tá? Aproveitando as dicas aqui, né? Tem esse aqui, que é o meu próximo aqui, ó. Muitas vozes, uma canção, autogestão por meio da sociocracia. Tá? É o que está o próximo da minha lista aqui. Tá? Ted Rowe e Jerry Koch, tá? Que também parte por esse princípio aí. Ok? Esse é o problema. A gente conhece muito, gente. E o pior, tem gente que às vezes está no cargo que não é nem por certificado, nem por competência, mas é por indicação ou por política. Exatamente. Né, Diana? Esses são... O cara não sabe nada, o cara nunca fez nada, não tem competência, mas é amigão do líder, é amigão do doninho. Nossa, isso aí em prefeitura, oh meu Deus, é um caso assim que é muito complicado em prefeitura. A gente chega e, inclusive, uma das coisas que me fez assim não querer mais trabalhar no serviço público, apesar de que quando eu vou, eu fico pensando no impacto que o que eu faço pode fazer com aqueles velhinhos que precisam realmente de alguma coisa. Gente, obrigado demais. Você que está vendo esse vídeo agora, que está acompanhando ao vivo, para você que vai ver esse vídeo depois, tá?
Espero que a gente possa ter colocado algumas reflexões importantes aí do que a gente entende hoje para um futuro das organizações, o que é uma organização viva, por que hoje não cabe mais uma organização estanque, uma mentalidade de família dentro das empresas, tá? Então, não pensem mais na família, pensem mais na cidade, no organismo humano, no corpo humano, para que a gente busque essa autogestão, para que a gente busque o fim da hierarquia. Cada um tem que ser responsável pelo seu próprio resultado. Cada um tem que ter coragem para assumir essas responsabilidades. Isso vai fazer pessoas melhores, isso vai fazer empresas melhores, isso vai fazer sociedades melhores, isso vai fazer um mundo melhor. Exatamente. Então, muitíssimo obrigado por ter escutado nossas besteiras até aqui. Voltamos em breve com outras coisas. Deixem temas para a gente, falem o que a gente quer conversar, tá? Espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma. Vê, deixa seus agradecimentos aí. E mês que vem nós viemos discutir mais sobre como ferrar a vida dos domínios. Gente, obrigada para quem continuou aqui até o final. Eu acredito que isso é um tema que a gente precisa, assim, é de tempo mesmo, ninguém muda da noite para o dia. E o caminho simplesmente começa por você. Sempre vai ser por você. E quero dizer também, para quem está aqui, quero deixar um aviso bem importante. No mês que vem, tem uma palestra bem interessante aqui, nesse bate-local, sobre mudança comportamental. E eu tenho certeza que você precisa entender o que é home life. Todo mundo fala de home office, né? Todo mundo está falando de trabalhar dentro de casa, fazer tudo dentro de casa, mas alguém já te falou sobre home life? Como é que a gente precisa transformar isso daí em atitude, em comportamento? Tá? Então, mês que vem, que já é amanhã, já começa, né? Amanhã é desse mês, não? E eu vou deixar aqui também, aproveitando, acho que, se não me engano, ficou de 13 a 18 de novembro, vou deixar aqui para vocês, tá? Esse ano, o Fast Quali, maior evento de qualidade e inovação da América Latina, palestrantes nacionais e internacionais, tá? Esse ano vai ser online, a CC estará patrocinando e participando, e esse aqui que vos fala humildemente vai estar palestrando no evento lá, com figurinhas nacionais e internacionais, falando algumas besteiras lá. Vou estar sendo com 2 palestras sobre metrologia e sustentabilidade e a importância do pensamento estatístico na gestão organizacional. Como as empresas tomam decisões erradas porque não sabem analisar números. Tá? Isso é um fato muito, muito relevante nos dias de hoje. Tá? Beleza, gente? Então, obrigado. Beijo para vocês, grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.